Oi, tudo bem? Na narrativa de hoje, eu trouxe alguns relatos sobrenaturais envolvendo assombrações, seja porque a casa já era assombrada ou por algum motivo do além, simplesmente ocorreu um ocorrido estranho e misterioso com a pessoa que parece ser uma assombração, e todos eles se passam dentro de casa, com exceção de um relato só dos que tem aqui hoje é fora. E se você tiver algum relato, alguma história sua que você queira ver aqui no canal, participar aqui com a gente, compartilhar, o nosso e-mail está aqui na descrição. Fala oi, produção! Oi! Bora lá? E o primeiro relato é uma casa assombrada e é um rapaz que conta. Mudei-me para uma casa nova há cerca de 18 meses. A extremidade da casa onde moro tem cerca de 200 anos, com um corredor e uma escada muito barulhentos do lado de fora da porta do meu quarto. Como sou estudante universitário, passei minha primeira semana na casa cerca de 2 meses depois que meus pais se mudaram. Durante a primeira semana, fui acordado várias vezes durante a noite por alguém andando pelo corredor do quarto dos meus pais até o banheiro que ficava do lado de fora do meu quarto. Não eram apenas passos, mas como qualquer pessoa que mora em uma casa antiga sabe, você consegue ouvir, ou melhor, sentir o chão se mover quando alguém está andando por ali. Deve ser aqueles pisos de madeira, né? Sim, Que meio que faz uns ruídos, assim, não sei. sim. Bom, aí ele continua. Irritado, perguntei à minha mãe por que ela não estava usando o banheiro dela, já que o quarto dos meus pais ficava a uns 20 metros do meu quarto, separado pelo tal corredor. 20 metros de corredor? O quarto fica tipo no outro quarteirão, assim, né? Sim. Quarto dos pais, lá longe, entendi. Ela apenas riu e disse que eu provavelmente estava ouvindo coisas, ou não estava acostumado com os barulhos que a casa nova fazia. Quando voltei no verão, comecei a ter a sensação de estar sendo observado, como tenho certeza de que todos já experimentaram, mas isso era diferente. Nunca acreditei no sobrenatural, sempre procurando uma razão lógica para as coisas, mas essa sensação era horrível. Eu não apenas sentia que estava sendo observado, mas conseguia dizer e descrever exatamente quem estava me observando, sem nunca ter visto nada. A porta do meu quarto dava para uma escada em frente, e sempre que eu ia ao banheiro à noite, eu podia sentir uma menina de camisola branca me observando, espiando por cima da escada entre os balaústres do corredor acima. Eu também tinha exatamente a mesma sensação quando estava na minha cozinha à noite, de que uma menina estava me observando da porta. No final do verão, tive o que deve ter sido um sonho, talvez sim, talvez não, estava meio dormindo, meio acordado, não sei, mas supostamente nesse sonho, que não era bem um sonho, acordei no meio da noite e vi uma menina sentada na cadeira do meu quarto, olhando para minha TV, que estava desligada. Se eu me concentrasse, não conseguia vê-la, mas quando eu apertava bem o olho, ela se tornava mais visível e ocasionalmente olhava para mim. Ah, Essa garota não parecia nada perigosa, mas ainda é assustador não ver nada, mas conseguir saber exatamente o que está te observando. É bem estranho, porque ele era cético, né? Ele não acreditava em fantasma. sim. Há cerca de um mês, enquanto meus pais estavam fora, eu estava sozinho na cama em casa quando acordei sentindo muito frio. Novamente, senti como se estivesse sendo observado, mas dessa vez foi diferente. Tenho vergonha de admitir, mas coloquei as cobertas sobre a cabeça. Devo mencionar aqui que sou um cara de 22 anos que nunca teve medo do escuro, costumava brincar na floresta quando criança e etc. Nunca tive medo de nada, mas sim, eu tive que colocar o cobertor na cabeça. Novamente, mesmo estando de costas com uma coberta sobre a cabeça, eu sabia que estava sendo observado. Dessa vez, eu sentia que era uma senhora idosa em pé ao lado da minha cama, apenas me observando, e eu conseguia visualizá-la perfeitamente. No último fim de semana,
Fui visitar meus avós e outros parentes para comemorar meu aniversário de 22 anos. E quando estava na casa deles, vi uma foto de uma mulher que eu reconheci como sendo a senhora parada ao lado da minha cama. E era minha bisavó. Não tenho certeza, mas acho que talvez já tenha visto essa foto antes. E talvez inconscientemente visualizei aquela senhora como sendo ela. Não sei, mas uma coisa é fato. Nunca tive medo de nada, mas me recuso a ficar sozinho nessa casa em particular. Uma coisa é sentir que você está sendo observado, mas quando você simplesmente sabe e consegue visualizar exatamente quem está te observando, é assustador pra caramba. Eu achei muito interessante porque ele não acreditava. Sim. E ele via na tela mental. Tipo, uma pessoa que é sensitiva, médium, enfim, né? As pessoas dão vários nomes aí. Às vezes é normal você ter aquela percepção, clarividência, né? Existe a clarividência que você enxerga a pessoa como se ela estivesse aqui na sua frente. São vários tipos de mediunidade, né? E tem a clarividência que é só aqui, né? É só na tela mental. E ele não tinha nada disso, ele não se entendia como médium, tanto que ele nem acreditava, e ele conseguia ver. Uhum. Engraçado isso, né? Sim. Interessante esse caso. É clarividência seletiva? É, O que dispara? Qual que é o gatilho para ele ver assim, né? sim. Achei bem interessante. O segundo relato também é sobre uma casa. Ele conta que tinha algumas características estranhas ali na casa, mas até então ele nunca achou que era fantasma. Nunca achou que era uma assombração. Até que aconteceu uma coisa que ele achou um pouco mais estranha e pode ser, acredito que seja, tá? Então assim, o que ele já tinha percebido na casa que ele só achava estranho e até então nada demais. O escritório do pai dele era o único lugar da casa que não recebe sinal de celular nenhum. Em qualquer outro lugar da casa, a recepção é perfeita, independente da operadora. Só no escritório lá, nem o celular funciona. Até aí tudo bem. Creio eu que pode ser alguma coisa do magnetismo da Terra, sei lá. Pode ter outras explicações. Que naquele ponto específico dá interferência no sinal de celular. 2. Compramos a casa usada e os antigos donos misteriosamente resolveram vendê-la depois de apenas um ano morando nela. E ninguém sabe o motivo. 3. O quarto dele, morando nessa casa aí, foi a primeira vez na vida, o primeiro lugar onde ele teve uma paralisia do sono. E nessa ocasião, ele viu uma forma negra, semelhante a um espectro, pairando sobre a cama e em seguida se moveu rapidamente para a direita e sumiu, desaparecendo pelo teto. Mas até aí, ele estava numa paralisia do sono, achou que era tipo um sonho, tá? Sim. E aí vem o que aconteceu que realmente chamou a atenção. Bom, cerca de 7 meses atrás, tarde da noite, eu estava no meu quarto no segundo andar fazendo a lição de casa. Minhas irmãs estavam na casa de amigos e meus pais trabalhando no turno da noite. Então eu estava sozinho. No meio do trabalho, da lição dele, percebi que podia usar o novo sistema de áudio do meu pai no escritório dele, que ficava bem embaixo do meu quarto. Lembrando que era aquele escritório que não pegava o celular. Sim. O som novo estava lá. Corro até lá, conecto o meu CD player recém-comprado e aumento o volume. Corro de volta lá para cima e verifico como soa do meu quarto e tudo está claro e incrível. Ele ficou todo feliz, dava para ouvir de lá. Então, continuo a minha lição de casa e trabalho duro. Só que alguns minutos depois, eu percebo que a minha música não está mais tocando. Acho estranho, porque estou ouvindo um CD MP3, não sei de quando é esse relato, que esse CD, né? Acho estranho, porque estou ouvindo um CD MP3 com mais de 100 músicas. Olho lá fora para ver se minhas irmãs haviam retornado, mas não havia nenhum carro lá. Desço novamente para verificar o CD player e encontro o símbolo de pausa piscando na tela. Estranho. Aperto o play e continua do meio da música onde parou. Dou de ombros, volto para cima e continuo com o meu dever. Mais ou menos um minuto depois, percebo a música parar abruptamente.
Viro a cabeça para ver se é o fim da música e percebo que a parede do lado de fora do meu quarto está coberto pela sombra da luz acima da escada. A sombra vai ficando cada vez mais curta à medida que desço os degraus da escada. E rapidamente pego algo para me proteger e grito: "Quem está aí fora?" Sem resposta. Caminho lentamente até a porta e espio pelo cantinho. Não há ninguém nos degraus ou no saguão. Vou até o meu CD player e ele está pausado novamente. Corro para a espingarda calibre 12 do meu pai e encho com 6 cartuchos. Corro de volta para o andar de cima e verifico todos os cômodos. Depois de 5 minutos andando de um lado para o outro, ouço a porta se abrir. Saco a espingarda e miro lá embaixo. Usando as costas da mão, enxugo uma gota de suor no olho e de repente... Minha irmã grita enquanto olha para a espingarda do saguão. Resumindo, algo desligou minha música 2 vezes e minha irmã quase comeu chumbo grosso. Gente, pensa no perigo. Sim. Sabe o que eu fiquei pensando? Será que se você for preso por homicídio, essa desculpa funciona? Pra você sair inocente? Ah, eu matei porque eu achei que era um fantasma. Sim. Você já imaginou? Uhum. Que Gente, horror. já pensou? Mas esse que é o problema de quem tem arma em casa, né? Sim. Às vezes numa dessa é um acidente, né? Sim. Eu achei que era fantasma. Não queria matar, não. 3. Esse aqui é um apartamento assombrado. E é uma moça que conta. E assim, a gente sabe que criança pequena, principalmente, né? Vê muita coisa. Uhum. E é mais ou menos isso, pelo que ela conta aqui. Ela era muito pequena, não tem como lembrar. São histórias que os pais contaram pra ela, né? Então vamos lá. Quando eu era bebê, minha mãe e meu pai moravam em um apartamento no centro da cidade. A última pessoa que morou naquele apartamento morreu em um acidente de carro e eles sabiam disso quando compraram o apartamento. Pouco tempo depois de mudar para lá, minha mãe começou a notar uma mulher parada na porta do quarto pelo canto do olho. Mas quando ela olhava, a mulher desaparecia. Era só visão periférica, né? Uhum. Depois de alguns meses disso, minha mãe finalmente resolveu contar para o meu pai, que olhou para ela surpreso e até terminou a frase que ela estava falando, pois ele também estava vendo as mesmas coisas que ela via pela casa. Eventualmente, isso se tornou algo, entre aspas, normal, né? E eles tiveram que conviver com isso, né? Vou fingir que eu não tô te vendo, então tá bom. Sempre que eles brigavam na minha frente, a TV e as luzes ligavam e desligavam. E uma vez, quando minha mãe estava no trabalho e meu pai estava em casa comigo, ele me abraçou e de repente sentiu calafrios sem motivo algum. Foi então que ele percebeu que eu estava brincando de esconde-esconde por cima do ombro dele com alguém invisível. Nesse momento, ele ficou me observando enquanto eu olhava por cima do ombro esquerdo dele e depois do direito. Que E eu estava rindo. Ah, lindo! Pra ele deve ter sido lindo mesmo. Que coisa mais fofa. Ela tá brincando com fantasma. Sim. Eu tinha cerca de 5 meses nessa época. Depois de um tempo, minha tia se mudou para nossa casa para ser minha babá. Certa noite, meus pais saíram de casa e eu adormeci do lado da minha tia na cama com ela. Eu estava dormindo de costas e vomitei enquanto dormia. Então, estava engasgando e minha tia, que estava dormindo, não percebeu. Foi então que, de repente, ela acordou com algo sacudindo violentamente a cama para acordá-la. Então ela percebeu que eu estava engasgando, me virou de lado e disse em voz alta para algo invisível: "Obrigada." Seja lá o que fosse que tinha na casa, definitivamente salvou minha vida. Era o fantasma que brincava com ela, né? Era um fantasma Que bonzinho. deve ser a mulher que morava na casa, morreu. Sim. No acidente e voltou para casa. Sim. E agora tá lá cuidando do bebê. Tava, né? Porque Melhor agora... do que as pessoas vivas. Sim. Esse é o tipo de fantasma útil que a gente fala, né? Pelo menos volta e faz... Não fica só pra assustar, né? Ajuda em alguma coisa, né? Próximo. Esse daqui é uma casa assombrada com um armário antigo muito, muito assustador. Vamos lá. Há 4 anos, meu atual marido e eu nos mudamos para uma casa bem antiga em uma área que foi a primeira a ser construída de toda a cidade. A região, né? Aquela região foi a primeira, tal. Então a casa é bem velha.
A casa é aproximadamente de 1910 e a área em si agora é um verdadeiro gueto. Casas de crack descendo a rua, arrombamentos acontecendo constantemente, 2 casas abaixo da nossa, uma mulher prendeu facas de cozinha nos braços com fita adesiva e correu em cima da polícia, depois levou um tiro. Meu Deus. Então, nervosos, né, diante de tudo isso, meu marido e eu compramos um labrador enorme, um labrador preto. Burro como um poste, mas super leal e protetor. Tadinho do bichinho. Nunca fomos arrombados depois que pegamos nosso cachorro, porque ele latia tão alto que as pessoas do lado de fora atravessavam a rua. Voltando à casa em si, a casa tinha saídas de ar originais, no mesmo estilo da casa de Amityville, e no andar de baixo havia paredes de cimento, todas exceto uma, que estava com terra atrás de um grande pedaço de isopor. Como assim? Então, quando havia uma mudança no solo, dava para ouvir literalmente a terra se desfazendo. Eu acho que eles precisam reformar essa casa, né? Sim. Não é por nada. Havia um cômodo assustador no porão onde ninguém entrava. Havia latas de tintas velhas e uma caixa de areia para gatos que imagino ter sido de anos atrás. Eles não arrumaram nada. Pessoa que muda para casa e deixa como tá. Os móveis originais permaneciam no porão. É aquilo de eles nem olham a casa. Eles compram, Depois vai ou descobrir compram que no tem. leilão, aí Pode depois ser, vai leilão. descobrir na mudança, porque é longe, aí faz uma viagem só, aí Exato, descobre tudo que tem na mudança. É igual o do exatamente. Invocação do Mal, que eles descobriram o porão depois. Cheio de móveis, né? É. Isso mesmo. É tipo isso. É que nesse caso foi diferente porque o porão tava tampado. Mesmo se eles olhassem a casa, eles não iam ver Não iam o porão ver. lá. É, Mas não, é tipo aqui- isso mesmo. Não, e tem mais, ó, ela continua. Os móveis originais permaneciam no porão e em toda a casa. Tipo, uma cama embutida velha, cama era embutida, fazia parte da casa, quase alvenaria. Armário de curiosidades velho, um outro armário velho pra caramba. Tinha várias coisas assim, móveis antigos pela casa. Bom, essa história gira em torno de um antigo armário que era enorme. Tinha detalhes em madeira muito finos, mas estava abandonado. Nunca o abríamos porque ele era uma antiguidade assustadora. Simplesmente o deixávamos no corredor e passávamos por ele todos os dias. Ele é assustador, eu não vou guardar nada aí dentro, eu vou deixar na casa, gente. É. Foi literalmente o que eles fizeram. Bom, um dia, no meu dia de folga, é claro, eu estava esperando meu marido chegar em casa. Comecei a caminhar em direção à porta, porque pensei ter ouvido o carro dele. Enquanto caminhava, fui repentinamente interrompida por um barulho horrível, vindo de dentro do armário. Era um barulho horrível de algo arranhando de lá dentro. Pensei que o Onyx, nosso adorável labrador preto, tivesse entrado de alguma forma lá e ficado preso. Chutando, rolando e arranhando freneticamente para sair. Era tão frenético que o armário, que era pesado, literalmente se movia pelo chão. No começo eu estava rindo, mas quanto mais frenético ficava, minha preocupação com o bichinho aumentava. Então corri e abri a porta para salvar ele. E ouvi um gemido. Só que esse gemido não veio de dentro do armário, veio de trás de mim. Eu me virei e vi o Onyx atrás de mim. Ele estava choramingando e se afastando do armário. Eu me virei e encarei o armário, completamente sombreado por dentro. O arranhão parou. Corri para a porta da varanda, passando pela antiguidade. Não fui muito longe, porque dei de cara com uma entidade sólida, meu marido. Soluçando e com medo, contei o que aconteceu. Meu marido olhou para mim e então, sendo o cara incrível que ele é, foi verificar. Acontece que não havia nada no armário. Literalmente nada. Nem sequer uma marca de arranhão. Nem nenhum cheiro, apesar de ter mofo. Foi assustador. E nós nos mudamos alguns meses depois. Gente, ela ouvia arranhar lá dentro e não tinha uma marca de arranhão. Nada. Uma marca, uma batida, nada. E o armário saía do lugar, o armário pesado. Sim. E o cachorro ficou assustado também. E o cachorro Ele passou. viu também. Gente, eles podiam ter só jogado o negócio fora. Sim.
Vai fazendo por eliminação. Vou jogar esse armário, joga fora. Aí vê se a casa ainda tá assombrada. Agora eu vou Sim. mandar arrancar essa cama. Vai fazendo assim, né? Sim, Vai que funciona. fazendo das coisas. Apesar que eu acho que eles não queriam mesmo morar lá, né? O lugar era eu super acho que ela não tava muito perigoso. feliz, não. E o último, eu achei interessante porque ele é quase um loira do banheiro, Bloody Mary e essas coisas. Por quê? Porque envolve essas brincadeiras de chamar fantasma. É muito parecido. Eu vou ler, vocês vão entender. Mas achei bem legal, Passei por uma fase de caça-fantasmas depois de me formar no ensino médio. Houve um lugar em particular onde o bebê de uma mulher morreu e ela se matou logo em seguida. Era uma história muito triste, mas acabou virando uma lenda na cidade. Todo mundo dizia que se você cantasse "Julie, eu te peguei, querida" em uma melodia, veria a imagem daquela mulher. Estávamos eu e mais alguns amigos, e na terceira tentativa, quase desistindo, ouvimos um grito horripilante que parecia vir bem do lado de fora do carro onde estávamos. Então, imediatamente depois do grito, uma espécie de sinal verde apareceu a uns 15 metros à nossa frente e começou a vir em nossa direção. Sinal verde, tipo uma luz? Uma luz verde? É. Creio eu, né? Ligamos o carro imediatamente e saímos correndo do local. Fizemos isso tão rápido que a pessoa sentada no banco de trás nem viu o sinal verde porque ainda estava olhando para a direção de onde veio o grito. Não tenho certeza do que foi naquele dia. Tentamos voltar para ficar mais tempo, para ver se aparecia aquilo de novo, para a gente tentar descobrir o que era aquele sinal verde, mas nada aconteceu. Eu acho o grito muito assustador. Sim. Imagina, porque da forma que ele fala, a impressão que dá é que, tipo, você tá dentro do carro e o grito tá aqui do lado de fora, perto da janela, assim. Sim. Mesmo que não fosse tão perto, você tá lá fazendo, você tá chamando, né? Sim. Eu achei legal, acho que a gente devia tentar fazer essa brincadeira. Não? É, claro. Que saudável. Só tem que descobrir onde é esse lugar, Sim. não é? Esses são os relatos de hoje. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve para não perder outras histórias como essa. Fala tchau, produção. Tchau. Tchau. Esse vídeo vai sair com tanto ruído de fundo, mas tanto.